fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna, e nos iluminando para que nós possamos compreender as palavras narradas aqui pelo evangelista Mateus que Jesus falou. Olha que interessante. O nosso Mestre Jesus, ele estava a falar com as multidões, enquanto sua mãe e seus irmãos, os parentes de Jesus, vamos dizer assim, estavam lá fora querendo falar com ele. E ele falava a palavra de Deus, ele anunciava a boa nova, o reino de Deus. Então uma pessoa se dirigiu a ele e disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquela pessoa: Quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? E ali, estendendo as mãos aos seus discípulos, ele disse: Eis aí minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos, pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. A palavra categoricamente dita por Jesus, ele une através de uma família espiritual e não uma família carnal. Porque, olha o que ele diz: Eis aí meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. É através de algo espiritual, eu diria, uma família espiritual. Porque Jesus diz assim, nós vimos também no Evangelho de ontem, quando Maria Madalena esteve com Jesus, ele disse: Vá dizer aos meus irmãos o que acabaste de ver. E hoje, continua ele aqui a nos dizer, olha a colocação que ele fez hoje, porque disseram: a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí. E ele faz essa colocação: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Então significa isso uma família espiritual e não aquela família carnal, aquele laço sanguíneo. Não é essa a questão que Jesus colocou aqui, porque ele disse aqui bem colocado:
todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são meus Pai, olha só, minhas irmãs, perdão, esses são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe. Amados irmãos, tenham todos uma excelente e maravilhosa terça-feira, abençoada e iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção deste Pai maravilhoso, ela desce e permaneça em todos nós, e que nós, propagando a palavra do Senhor, nos una esse laço familiar espiritual, iluminado e dado por Jesus Cristo, que é meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz